Abre sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Achou, querido? Amém. Olha para mim então um pouquinho aqui. Eu não sei como você avalia a sua vida e de quanto em quanto tempo você faz isso. Eu tenho o costume sempre no final do ano, e quando se aproxima o final do ano, eu tenho o costume de fazer isso. Eu paro alguns dias e fico analisando, avaliando aquilo que eu fiz durante o ano. Eu encontro muitas coisas boas que eu fiz, também encontro muitas coisas ruins que eu fiz. Mais ou menos aquilo que Paulo fala, aquilo que eu não queria fazer eu fiz, aquilo que eu deveria fazer eu não fiz. Então eu tiro esse momento para isso, e nessa reflexão, eu sempre, fazendo uma oração, peço, Deus, eu quero fazer melhor no próximo ano. E eu sei que é um costume, meio que geral, das pessoas, de projetar para o próximo ano algo diferente. Pensa o que conseguiu, o que conquistou, o que realizou. E então, fazendo uma análise, você já pensa naquilo que se pode fazer diferente, naquilo que você deve fazer diferente. E nós temos essa tendência de fazer essa avaliação, e aliás, ela é muito boa. Se você não tem, eu indicaria você fazê-lo. A avaliação ela é necessária para a vida do cristão, necessária para a vida de toda pessoa. Mas nós temos também um perigo nessa avaliação, porque nessa autoavaliação nós podemos fazer com que a justiça não seja feita da maneira correta. Aliás, Isaías vai falar no capítulo 64 que a nossa justiça, que a justiça humana, ela é como um trapo imundo. Ela não dá o veredicto da maneira correta. Nós podemos ter a tendência de ir tanto para o lado muito negativo, quanto para o oposto, para o lado muito positivo. E fazemos uma avaliação da vida e nós mesmos damos o resultado daquilo que nós somos. E muitas vezes nós mascaramos para nós mesmos. Não, realmente não foi muito bom, não fui muito bem sendo realmente, mas é porque teve alguns percalços no meio do caminho. E nós vamos colocando algumas questões como que se essas questões fossem a causa pelo qual nós não conseguimos ou a causa pelo qual nós não realizamos o que deveríamos ter feito. Também corremos o risco de fazer uma avaliação e ser autodestrutiva. Nos mutilamos na avaliação, quando é feita também sem a devida justiça. Quando uma pessoa, imagine você uma pessoa que ela nasceu num berço, não num berço de ouro, num berço com recursos, e essa pessoa então, com o passar da vida, ela vai conquistando as coisas. E ela sai de uma vida totalmente deplorável, sai de uma vida totalmente humilde, no sentido pobre mesmo, e ela vai galgando, ela vai conquistando algumas coisas, ela estuda, ela se forma, ela conquista o seu trabalho, conquista o seu emprego, conquista a sua independência, conquista a sua casa, seu carro. Mas essa pessoa, se ela não tiver realmente uma consciência clara e uma justiça clara do porquê ela fez isso, ela pode cair num erro de achar de que tudo o que ela tem não é por conta do seu mérito. É por conta somente do que Deus olhou para ele e se agraciou a ele e diz, você eu vou fazer assim e ponto final. É um erro. Quando você tira o mérito de uma pessoa. Por quê? Porque se você tira o mérito daquilo que você conquistou também com o teu esforço, também, grave isso, também com o teu esforço. Porque nada nós conquistamos sem Deus. Ele está sempre em primeiro lugar. É Ele que abre as portas, é Ele que nos dá a direção, sempre. Mas existe a nossa responsabilidade. Mas se nós tiramos o mérito daquilo que nós fazemos também, nós caímos num grande perigo de achar que todas as coisas erradas que fizemos, também o mérito não é nosso. É porque foi o inimigo que agiu contra nós. Então eu não tenho responsabilidade nos meus erros. Então eu não tenho responsabilidade nas coisas erradas que eu fiz, nas coisas erradas que eu pratiquei e do porquê não conquistei. Agora existe uma outra avaliação que é justa. Existe uma avaliação que ela transpassa qualquer tipo de compreensão humana e ela nos traz uma verdade. E nessa avaliação não tem como fugir dela. E um dia todos nós passaremos por essa avaliação e com certeza passamos nessa avaliação diariamente.
E eu queria exemplificar essa pequena introdução lendo esse capítulo com vocês, capítulo 5 de Daniel, conta uma história muito interessante. Acompanhe comigo lá. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres e suas mulheres e suas concubinas bebessem dessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e seus nobres, suas mulheres, suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Até aqui por enquanto. Belsazar, ele era neto de Nabucodonosor, segundo historiadores. Ele está aqui agora quanto a rei do Império de Babilônia. Ele é um rei interino, porque o rei mesmo é o seu pai chamado Nabonido. Mas o seu pai quase não ficava na capital Babilônia, que o nome também era Babilônia. Ficava, segundo a história, ele gostava de ficar num oásis na Arábia Saudita. E lá ele passava a sua vida praticamente. Então o seu filho aqui, Belsazar, vivia dentro da capital. Era o filho também que tomava as decisões. E teve um dia em que esse rei, ele decide fazer uma festa para 1000 pessoas, nobres, seus nobres com suas mulheres, e mais do que as mulheres também, as concubinas, e faz aquela festa. E o texto ele traz algumas lições que são interessantes. Ele começa falando no primeiro verso já, que o rei se embriagou. E você sabe que na última mensagem que eu ministrei aqui há 3 semanas atrás, falando sobre Jesus, quando Jesus fala depois de todos os sinais da volta dele, e ele traz um alerta dizendo, então, jamais permita que o vosso coração fique embriagado com as coisas dessa terra. Aquela palavra embriagado não somente traz a ideia de alguém que bebeu álcool e está fora de si, mas traz a ideia de alguém que ingeriu uma substância tóxica. Traz a ideia de alguém que foi intoxicado. E ele diz, jamais permita que o vosso coração fique intoxicado pelas ansiedades da vida. E esse rei, ele ficou intoxicado pela bebida, a ponto de que as coisas perderam o senso, e ele perdeu o senso, perdeu o juízo, perdeu o foco. Então ele dá uma ordem e diz, olha, eu quero que vocês, diz para os seus serviçais, busquem as taças de ouro e de prata que ele vai chamar de meu predecessor trouxe lá de Babilônia. E então os serviçais vão e trazem, e eu fico pensando, um rei daquela época só tomava em taça de ouro. Só tomava em taça de prata, então por que é que ele queria exatamente aquelas taças? Por que é que ele queria exatamente aquelas taças de ouro e prata que eram do Senhor e estavam no depósito do palácio de Nabucodonosor? Estavam no cofre guardados. Quando Nabucodonosor vai e toma a nação de Israel, ele traz todos os utensílios que era da casa do Senhor e coloca no seu tesouro. Por que é que ele queria exatamente essas taças? Que diferença fazia? Bom, ele dá essa ordem, então eu fico pensando que da embriaguez, da bebedice, ele passou para idiotice. E eu me lembro de uma palavra de Jesus, quando Jesus diz, um abismo chama outro abismo. Um pecado chama outro pecado. Um erro chama um outro erro. Quando a pessoa ela não consegue reconhecer o seu estado de erro, seu estado de pecado, o próximo estado será pior ainda do que o primeiro. Ele já estava fazendo a coisa errada, e então ele pede para fazer algo mais errado ainda. E você vai entender no verso 3, no verso 4, que ele passa para a profanação daquilo que era santo. Ele começa a profanar aquilo que não pertencia a ele, aquilo que não pertencia ao seu Deus, chamado Bel. E ele, além de trazer as taças, de beber nas taças, ainda ele presta um culto de louvor e adoração ao seu Deus Bel. O texto vai dizer, e louvaram aos seus deuses de ouro, prata, bronze, ferro e madeira e pedra. E eles estão naquela festa. Bebida, mulheres, estão embriagados, fora de si, mas algo acontece. Veja comigo o verso 5. Mas
de repente. Eu gosto dessa palavra. Mas de repente. Apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Imagina isso. Está num salão gigantesco, 1000 pessoas festando. Talvez estava no melhor da festa, no ápice da festa, e de repente surge uma mão. De repente surge uma mão. Grava essa palavra, de repente. Inesperado. Ninguém imaginava que algo diferente ia acontecer de todas as outras festas que ele já tinha dado. De repente uma mão surge e começa a escrever na parede. E o que eu acho interessante é que a palavra de Deus, ela tem os seus detalhes que fazem toda a diferença. O texto diz, e a mão começou a escrever na parte mais iluminada do palácio. Por quê? Porque a mensagem de Deus sempre é clara. Porque a mensagem de Deus sempre é visível, sempre é audível. Sabe por que muitas vezes nós falamos, não estou entendendo Deus, não estou ouvindo Deus, não estou entendendo a direção que Deus dá. Não é porque a mensagem está obscura, é porque nós estamos fora de sintonia. É porque nós não estamos tão ligados com Ele, não temos tanta intimidade com Ele, a ponto de vermos os seus sinais, observarmos e ouvirmos a sua voz. E o texto diz que esse homem, imagino que a pressão dele caiu lá para baixo, o joelho começou a bater um no outro, as pernas ficaram bambas, não conseguia ficar em pé, não conseguia fazer nada por conta daquilo, e com certeza qualquer um de nós também ficaríamos dessa maneira. Talvez ele um pouco mais, porque ele sabia o que estava fazendo. Aí a narrativa continua, verso 7. Quando ele consegue recobrar as suas forças, ele grita. Aos gritos o rei mandou chamar os encantadores, astrólogos, adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Bom, o terceiro aqui porque ele era o segundo, né? O seu pai era o rei mesmo, ele estava como rei interino, então o terceiro seria essa pessoa que revelasse essa escrita na parede. Tendo, todos os sábios do reino vieram, mas não conseguiram ler a inscrição e nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido, seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha mãe, ouvindo os gritos do rei e seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fique assustados, nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai trouxe, o rei trouxe de Judá? Soube que o espírito dos deuses está em você e que você é um iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado, porém eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel responde ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Daniel, ele é interessante. Você conhece a história de Daniel. Daniel foi exilado ainda quando um adolescente, tinha em torno de 14 anos. Quando ele chega na corte de Nabucodonosor, ele já é chamado, porque com certeza era de uma família nobre, já é chamado para ser educado aos princípios de Babilônia. O seu nome é mudado para Beltesazar. Ele se torna um cara tão conhecido dentro do reino por conta da sua sabedoria. Alguém que não se misturou com os manjares que o rei oferecia. Quando Nabucodonosor tinha sonhos, ele interpretava.
Ele tinha a inteligência para saber como lidar com as situações. E Daniel aqui está com quase 85 anos, mais ou menos. Já está um senhor, já está na sua casa, os seus aposentos, é chamado, ele vem. Eu imagino que quando ele entrou na sala, ele sentiu aquele pânico na sala, aquela apreensão na sala, e com certeza já viu a inscrição. E o rei lhe oferece algo, e ele diz, eu não quero nada do que você quer me dar. Eu vou ler para você a inscrição, eu vou te dar o significado. Então ele já sabia. Fica para você os presentes. Mas ele faz algo antes. Ele vai dar um puxão de orelha em Belsazar. Ele vai dar uma repreensão a esse cara, vai trazer uma lição a esse cara antes de ler o que estava escrito lá. Acompanhe comigo. Ó rei, foi a Nabucodonosor, o teu predecessor, que o Deus Altíssimo, o teu soberano, deu soberania, deu grandeza, glória, majestade. Devido à sua alta posição que Deus lhe deu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. A quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava como o orvalho do céu. Até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem Ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus nobres, tuas mulheres, tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não pode ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Daniel está chamando a atenção do rei Belsazar. Ele está dizendo, olha, eu vou te revelar, mas antes deixa eu te lembrar de alguma coisa. Todo esse poder que existe nesse império aqui, quem deu foi Deus ao seu predecessor Nabucodonosor. Foi Deus quem deu a ele soberania, grandeza, glória e majestade. Foi Deus. Mas foi Deus também que o abateu, quando o coração do seu avô ficou absolutamente arrogante, presunçoso. Foi Deus que o transformou num animal irracional. Foi Deus que o fez pastar com os jumentos, até que Nabucodonosor reconhecesse que é Deus quem comanda todas as coisas. E eu fico pensando que, quando ele diz, mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Embora você sabendo da história de Nabucodonosor, você fez totalmente o contrário. Ou você copiou os erros dele. Você poderia pelo menos ser inteligente. Conhece aquela expressão, né? Inteligente é quem aprende com os erros. Mas sábio é quem aprende com os erros dos outros. Ele está dizendo, olha, você deveria ser sábio, cara. Olhar para Nabucodonosor e aprender com os erros dele e não cometer os mesmos erros, para não ser abatido. Observa comigo um pouquinho, querido. Volta ali a sua Bíblia, capítulo 4. O primeiro verso diz assim, o rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro. Olha o tamanho do império desse cara. De todo o mundo antigo conhecido, ele era o imperador. Ele que mandava. Paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Ele começa, Nabucodonosor, contando algo para todas as nações que estavam sob o seu império. Para todos os homens, de todas as línguas, dizendo, eu quero dar um testemunho de algo que aconteceu comigo. De algo que o soberano, o único Deus, fez comigo.
E o sonho dele ele estava deitado, então teve um sonho, e ele viu uma árvore. E essa árvore, que Nabucodonosor vinha, era muito grande, ela chegava até os céus. Os seus galhos se estendiam por onde ele conseguia enxergar. Havia muitas folhas, muitos frutos. Os animais se abrigavam debaixo dele, os pássaros faziam suas casas nos seus galhos, havia alimento para todos. E de repente, no seu sonho, um anjo aparece e faz uma declaração dizendo: a árvore deve ser cortada. Seus galhos devem ser podados, seus frutos devem ser lançados ao chão, os animais devem sair debaixo dela. Só deve restar a ela um pedaço do toco e as raízes, até que se passem 7 anos. Na sua Bíblia pode estar escrito como 7 tempos, é a mesma coisa. Daniel chega até ele, ouve essa história, isso muitos anos antes, e então traz a revelação do que aquilo significava. Veja comigo o verso 24. 4:24. Esta é a interpretação, ó rei, e esse é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás como os animais selvagens. Comerá capim como os bois e te molharás como o orvalho do céu. Passarão 7 anos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia a teus pecados e a tua maldade. Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Verso 28. Tudo isso aconteceu com o rei. Nabucodonosor está na terceira pessoa, né? 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real de Babilônia, disse: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí, como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Olha a arrogância, a presunção do cara. Por acaso não é essa grande Babilônia que eu construí, capital do meu reino, com o meu enorme poder para a minha majestade? Não tem espaço para Deus nesse lugar. Só ele, só o ego dele inflado. E ele vai dizer assim, 31, as palavras ainda estavam na minha boca quando o anjo veio do céu com uma voz e disse: é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade lhe foi tirada, você será expulso no meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente, ele foi expulso no meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se como o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas das águias e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, olha só, louvei o Altíssimo e o honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Naquele momento voltou meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade, a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, olha que interessante, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Um homem que era um tirano, terrível. Um homem que no começo da sua história, quando Israel chega no Império Babilônico, ele tem um sonho, que ele vê uma grande estátua. Essa estátua tinha vários elementos: cabeça de ouro, tronco de prata, abdômen de ferro, pernas de ferro e barro nos pés. Esse homem observa isso. E Daniel traz uma interpretação dizendo que cada uma dessas etapas, de cada uma desses elementos ali nessa estátua, representava um dos reinos que viriam pela frente. Ele não gosta disso, se torna orgulhoso, manda construir uma estátua totalmente de ouro, com a sua imagem, pede adoração a todo mundo. Esse homem que se tornou
esse animal tão irracional, ele tem uma presunção tão grande em seu coração, ao ponto de que ele é abatido por Deus, dizendo: olha, cara, vou te ensinar que você não é nada sem mim. De que aquilo que você conquistou por conta de mim, porque eu quis que você conquistasse. Bom, esse homem que era tão terrível, que tinha convicções tão terríveis, depois desse tempo em que ele passa enclausurado, nessa mente irracional, se assim podemos chamar, nesse tempo irracional de vida, quando passa esse tempo, ele olha para o céu e ele diz: realmente, Ele é Deus. Ele faz o que Ele quer. Ele age do jeito que Ele quer. Ele abençoa quem Ele quer. E os seus caminhos são justos. Como você acha, irmão, que uma história dessa rodou a Babilônia? Você acha que o seu filho não conhecia essa história? Conhecia. Viveu a história com o pai. Esse menino, Belsazar, viveu a história com o seu predecessor Nabucodonosor. Ele conhecia a história, ele conhecia tudo o que o seu avô fez, tudo aquilo que o seu avô realizou, tudo aquilo que Deus fez, ele conhecia tudo, mas mesmo assim ele decidiu viver a vida do jeito que ele queria. Mesmo assim ele decidiu viver a seu bel prazer. Mesmo assim ele decidiu fazer com que o seu ego fosse satisfeito. Verso 25, do 5:25. Daniel falando então ao rei Belsazar diz: esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. Ou o parsim na tua versão. Você sabe que isso é uma variação do aramaico. E essas palavras, elas têm um significado interessante. Mene, de maneira assim bem lógica, mene significa número. Ou um numeral, conta. Tekel significa peso, medida. E parsim significa divisão. Verso 26. Este é o significado dessas palavras. Ele não somente fica naquilo que ele estava vendo como lógico, mas ele vai para aquilo que é a revelação de Deus sobre aquelas palavras. Mene, Deus contou os teus dias do teu reinado e determinou o teu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim, ou Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Continue. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com manto vermelho e puseram uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto e Dário, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. A história vai contar o seguinte. Dario e Ciro, Dario dos Medos, Ciro dos persas, já estavam cansados dessa imposição de Babilônia, então eles vêm para tomar o império, para destituir o império. E eles, é muito provável que estavam sabendo dessa festa, e de maneira estratégica, eles sabiam que os homens ficariam bêbados, que os soldados estariam lá, e estariam bêbados, e as pessoas estariam somente com a visão naquela festa, visão deturpada. Eles então marcham contra a Babilônia. Um pouco antes do caminho, Ciro fica com os persas, fazendo um desvio no rio Eufrates, quilômetros antes. Rio esse que passava dentro da cidade de Babilônia. E passando dentro da cidade de Babilônia, este rio tinha alguns canais que passavam por debaixo do palácio, que é o que servia água para o palácio. O que aconteceu quando esses homens fazem exatamente nesse dia? Porque é exatamente nesse dia em que aparece essa definição de Deus sobre a vida desse homem. À noite esse homem é assassinado, ele é morto. E o reino, o império babilônico termina e começa o império dos medos e dos persas. Não foi algo que aconteceu como um passe de mágica. Algo já estava acontecendo por trás. E eles vêm então à noite, logo depois que o rio é desviado, eles estão chegando em Babilônia. A água já está bastante baixa, então eles conseguem entrar pelos subterrâneos do palácio. E eles então atacam a Belsazar e matam ele e tomam o reinado. Estratégia. Acontecendo tudo, Deus só trouxe essa declaração a esse homem porque já sabia o que estava acontecendo. Mas eu quero que você preste atenção em algo.
Quando Deus traz essa definição e essa declaração a esse homem, Ele está fazendo uma avaliação da vida dele. Ele está dizendo assim: Mene, Deus contou os teus dias. Deus contou os dias do teu reinado. Deus contou os dias em que você está à frente desse império. Determinou o teu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. E isso é terrível. O Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Mene fala de contabilização, algo consciente. Deus contabilizou a vida daquele homem, os números daquele homem, de maneira consciente. Tekel, Deus fez uma avaliação em cima dessa contabilização. E os dias em que aquele homem esteve ali fazendo o que esteve fazendo como rei, foi pesado numa balança e pendeu para o lado negativo. Foi achado em falta. Uma avaliação sensata. Pérez, ou o Parsim, há um resultado para isso. E o resultado foi justo, porque Deus é justo. O teu reino será dividido. Sabe, irmãos, todas as vezes em que eu me lembro desse texto, ou todas as vezes em que eu me lembro de fazer uma avaliação da minha vida, eu me lembro desse texto. E eu me lembro exatamente dessa palavra tekel. E para ser bem sincero a vocês, eu quero passar longe dela. Eu não quero tekel na minha vida. Eu não quero ser pesado na balança e ser achado em falta. Eu não quero viver isso. Os meus dias serão contados com certeza. Nossos dias são contados. O que eu não quero é que haja tekel na minha vida. Mas muitas vezes nós vivemos, querido, como esse rei estava vivendo. Embriagado com as coisas da vida, e porque estava embriagado com as coisas da vida, ele perdeu o senso, ele perdeu o juízo. As atitudes foram horríveis, terríveis, calamitosas, desastrosas. Esse rei, além de tudo isso, ainda ele vai profanar aquilo que é santo. E eu fico pensando quantas vezes nós, segundo o alerta de Jesus, vivemos embriagados, porque Jesus diz: não deixe que o seu coração fique embriagado com as ansiedades da vida terrena. Não deixe. E se você lembrar, nós falamos sobre o Apocalipse 22, no verso final que vai dizer que nós seremos recompensados segundo o que nós tivermos feito. Então, mas que para isso seja algo real em nossa vida, para que haja uma recompensa real, o tekel não pode existir. Não pode haver uma falta na nossa balança. Nós precisamos viver de maneira consciente, a ponto de que aquilo que eu estou fazendo vai gerar para mim resultado. Mas entra ano e sai ano, irmãos. Muitas vezes nós continuamos as mesmas pessoas. Fazemos projetos e não conseguimos cumprir, na verdade não temos nem vontade de cumpri-los. Entra ano e sai anos, nós continuamos com os mesmos pecados de estimação. Entra ano e sai ano, irmãos. Nós continuamos vivendo a mesma vida desleixada que vivemos em prol do Evangelho, em prol do reino. Você sabe que Daniel é um livro apocalíptico, escatológico. E essa história ela é muito interessante porque ela faz um retrato daquilo que Jesus mesmo depois, por tantas parábolas, já falou. Mostrando que as pessoas estão vivendo numa festa e está tudo muito bem. Todo mundo desapercebido do que está acontecendo ao redor. Todos desapercebidos. Mas há um de repente. E haverá um de repente em nossas vidas, irmãos. E haverá um momento onde nós nos defrontaremos com Ele. Não somente mais veremos a mão dEle, mas veremos todo Ele.
entrando e saindo, e muitas vezes nós continuamos, irmãos, fazendo as mesmas coisas que sempre fizemos. Sabe, eu não preciso esperar, queridos, para o dia 31, às 23 horas e 59 minutos, para fazer um voto de mudança na minha vida. Eu acho interessante, tem pessoas que acreditam nisso, como que num passe de mágica, a diferença de 1 segundo para o outro, para 0 minuto, 1 segundo do primeiro minuto do próximo ano, tudo é diferente, tudo é novo. As coisas não acontecem assim. Aquilo que eu estou colhendo hoje, irmão, é fruto daquilo que eu plantei no passado. Aquilo que você colhe hoje diz respeito àquilo que você plantou no passado. Então eu não preciso esperar virar um ano para que nessa avaliação eu faça uma avaliação e então eu precise mudar aquilo que eu sei que é necessário. Eu não preciso esperar um momento específico do ano para isso. Porque o de repente de Deus acontece em qualquer maneira, querido. Em qualquer dia, a qualquer hora, e ninguém sabe. O de repente de Deus pode acontecer em nossas vidas daqui a pouco. Nunca ninguém sabe quando acontece de repente. O fato é que depois de repente tem a contabilidade, tem a avaliação e tem o resultado. Agora, essa mensagem não é para deixar você aborrecido, pelo contrário, irmãos. É uma mensagem que eu quero trazer ânimo à sua vida. Eu quero que você saia daqui disposto a realmente mudar o que for necessário mudar. Manter o que você fez muito bem feito. Multiplicar aquilo de bom que você tem. Eu quero que você faça isso. Mas muitas vezes nossos planos são que nem os planos que Jesus dá naquela parábola do administrador insensato. O cara, ele construiu tantas coisas. Deixa eu ler para você, eu vou ler para você. Lucas 12, ele vai dizer assim: então ele contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito, e ele pensou consigo mesmo: o que é que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: olha só a justiça humana. Você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se, justiça humana. Contudo, Deus lhe disse: insensato, nesta mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si as riquezas, mas não é rico para com Deus. Jesus está falando de 2 tipos de julgamento, de justiça, ou a justiça humana, que é podre realmente, que é como um trapo imundo, e fala da justiça de Deus. Interessante também um texto que nós encontramos em Tiago, vou ler para você também, querido. Onde há uma lição fantástica, e diz assim o texto: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Se pararmos aqui, vamos dizer, então não preciso fazer nada, não preciso projetar nada. Não, mas o texto continua. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, ou se o Senhor estiver comigo, se o Senhor for comigo, nós viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, mas toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Claro que é necessário projetarmos a vida, irmãos. Acabei de falar sobre semente. Eu preciso saber aonde eu quero chegar. Eu preciso saber o que eu quero conquistar. Eu preciso saber quais são os meus anseios, os meus sonhos. Eu preciso saber até que ponto eu quero chegar. E eu sempre falo, a minha provisão é proporcional ao tamanho da minha visão. Então, se eu tenho uma visão grande, eu vou ter uma provisão grande. Se a minha visão é pequena, ela vai ser proporcional à minha visão. Eu preciso fazer isso, porém, eu não posso achar, eu não posso ter a presunção de que eu consigo por mim mesmo. Eu não posso fazer um julgamento de que eu consigo realizar essas coisas. Belsazar achou que tudo estava indo muito bem.
Podemos festar, podemos nos alegrar, está tudo muito legal. Vamos fazer uma festa, vamos chamar aquilo que é sagrado para dentro. Vamos profanar que está tudo indo muito bem. Não. De repente apareceu a mão. Eu não preciso esperar, querido, o amanhã para tomar uma decisão de mudança. Eu não preciso esperar alguém falar algo para mim dizendo, olha, eu tenho uma revelação de Deus para a tua vida, faça isso. Eu não preciso disso. Deus pode fazer? Pode, mas eu não preciso disso. Eu preciso tomar uma decisão na minha vida de melhorar. Quantas histórias nós vemos de pessoas que nasceram sem nada, da maneira mais pobre possível, e se tornaram grandes bilionários do mundo. Porque decidiram, você vai ver a história das pessoas, eles decidiram mudar de vida. É um exemplo financeiro. Mas quantas pessoas que decidem fazer coisas na vida, e elas fazem. Pessoas que têm uma deficiência, mas mesmo assim conseguem realizar coisas que muitos de nós não realizamos. Por quê? Porque ele projeta algo. Porque ele decide fazer alguma coisa no presente. Eu não posso ficar projetando a minha vida no futuro, irmão. Se eu ficar somente no futuro, eu não faço nada no presente, e o meu futuro não vai ser nada. Sempre falamos isso, o inimigo, ele só não quer que você viva num ambiente. Ele te propõe viver no passado. Só lembrando das coisas do passado, porque lá no passado você não muda nada. Você não tem poder para mudar nada. Ou ele quer que você viva avoado, somente lá no futuro, pensando somente no futuro e projetando coisas do futuro. Ele só não quer que você viva no presente, porque é o presente que transforma o passado, é o presente que transforma o futuro. É no presente que aquela pessoa que errou e que pecou diante de Deus faz uma confissão, ele é perdoado dos seus pecados passados. É no presente que eu projeto o meu futuro e a minha vida então é transformada. É no presente com que eu faço que não haja tekel na minha vida. É o hoje. É no hoje que eu mudo. E aquilo que eu vou colher amanhã, aquilo que eu vou colher amanhã nessa terra, aquilo que eu vou colher um dia na eternidade, é fruto daquilo que eu estou plantando hoje. A única maneira, querido, de fazer uma avaliação justa é pelo crivo da palavra. Não adianta tentarmos fazer uma avaliação da nossa vida pelos nossos achismos. Não adianta tentarmos nos auto-justificarmos por aquilo que nós achamos ser o correto. A avaliação justa, ela só acontece se ela estiver fundamentada na palavra de Deus. Se aquilo que eu faço passa por aqui, isso tem peso. Se aquilo que eu pratico, se aquilo que eu falo, se o meu caráter tem fundamento aqui, eu não estou produzindo tekel. Eu estou produzindo recompensas para a minha vida. Mas se aquilo que eu faço eu levo de qualquer maneira, se a vida que eu levo pelo que eu acho melhor, é possível que haja tekel. Pesado fosse na balança e achado em falta. Nós não fomos chamados para um dia nos encontrarmos com Ele e ouvir essa declaração. Nós fomos chamados para ouvir dele um dia: servo bom e fiel. Foste fiel, por isso eu vou te recompensar. Amém, irmãos? É para isso que fomos chamados. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 3, verso 12. 1 Coríntios capítulo 3, verso 12 diz assim: se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo.
Quais têm sido os materiais daquilo que nós temos edificado? Será que o que nós temos feito a Deus é como o ouro, a prata? Como uma pedra preciosa? Ou será que mais um ano eu passei edificando a casinha de madeira, de feno de palha? Nós estamos quase terminando o ano. Nós não temos tempo de fazer o diferente nesse ano. Aquilo que talvez nós passamos um ano inteiro praticando de maneira errada, nós temos a chance hoje ainda de mudar isso. Procrastinar é pecado. Procrastinar é deixar para amanhã o que você deveria fazer hoje. Sabe, queridos, nós fomos chamados por Deus para sermos os representantes dele nessa terra. Não para vivermos uma vida com medo da balança de Deus. Não. E eu só não tenho medo da balança de Deus porque eu sei o que eu estou edificando. E se o que eu estou edificando me traz medo, então eu mudo o material daquilo que eu estou fazendo. Eu transformo, eu mudo a minha vida. Eu mudo o meu caráter, eu mudo o meu caminho. Eu estou indo por um caminho que me leva em direção à perdição. Eu sei que aquilo me leva à perdição. O que eu faço? Eu mudo a trajetória. Então eu não tenho medo do Tekel. A nossa balança, querida, ela tem que pender para o lado positivo. Nós precisamos fazer uma avaliação justa. E ela só acontece assim. Nós precisamos fazer uma avaliação verdadeira de quem nós somos e do que temos feito. Sabe, queridos, tudo está terminado. Jesus está chegando. Já falamos sobre isso, os sinais já aconteceram. Ele está às portas. E Ele quer nos receber com maior alegria, com maior prazer. E Ele deixou a palavra dEle para nós, para que isso aqui servisse de ajuda. Sabe quando você fazia a prova na escola, ou na faculdade, e que a professora deixava você usar o livro e o caderno? Lembra disso? Quem gostava disso? Levanta a mão, quem gostava disso? Tem uns que não gostavam muito, gostavam de estudar mesmo, né? Mas tinha aqueles que não gostavam muito de estudar, né? Preferia aquela prova com consulta, né? Não é? Pois é. Nós também teremos uma prova um dia. Mas sabe o que é o melhor, querido? É que Ele já deixou para nós tudo que é necessário. Tudo que é necessário Ele já deixou. É por isso que naquele dia onde a balança vai ser usada, não haverão desculpas. Ele vai dizer: eu já dei tudo antes para vocês. Tudo que vocês precisavam para ter uma vida plena, eu já concedi a vocês lá na terra. Quando nós temos um encontro com o Senhor, querido, a nossa vida precisa ser transformada. Zaqueu se encontra com Jesus certa vez. Lembra? Sobe na árvore. Diz: olha para cima, ei, quero posar na tua casa hoje, quero jantar lá, cara. Vai para casa, recebe Jesus. Jesus ministra uma palavra a ele. Enquanto Jesus está ministrando a palavra, o homem é totalmente transformado. Há uma conversão genuína na vida daquele homem. Que ele diz assim, ele era cobrador de imposto: se eu defraudei alguém, eu vou restituir essa pessoa em dobro. E hoje eu decido, vou doar metade dos bens que eu tenho aos pobres. Não tem como encontrarmos Jesus e continuarmos com a mesma vida, irmãos. Se nós vivemos a mesma vida que levávamos antes de Cristo, então nunca realmente encontramos a Cristo. Certa vez, Jesus conta uma parábola do rico e do Lázaro. Rico vivia no seu... Não tem a ver com riqueza essa parábola, né? Tem a ver só com uma explanação. Vivia no seu regalo, vida muito boa, muito farta, e havia um mendigo à sua porta, que comia somente dos restos que aquele
bom homem dava a ele. Aí Jesus conta nessa parábola que um dia os dois morreram. Um foi para o inferno e o outro foi para o paraíso. E nessa parábola, nesses lugares, um conseguia enxergar o outro. Então, o rico fala assim: Pai Abraão, mande que Lázaro, o mendigo, né, que lá estava, molhe o dedo na água e venha refrescar a minha boca. Aí, Abraão fala: não tem como. Primeiro que é um abismo entre nós aqui. Não tem como ele sair daqui. Então faça um favor para mim. Pede que Lázaro volte à vida. Ou vá lá em cima e manda um recado para os meus irmãos, dizendo que esse lugar é real. Dizendo que realmente existe um julgamento. Existe uma balança. Diga para ele lá e alertar os meus irmãos que estão dormindo. Abraão fala assim: não tem como. Ninguém pode voltar. Morreu, morreu. Ninguém volta. E Abraão fala algo: mas, mesmo que se alguém ressuscitasse dentre os mortos, eles não acreditariam. Eles vão fazer a escolha deles. Jesus estava falando essa parábola e, cara, falando dele mesmo, que ele mesmo ia ressuscitar, e que mesmo ressuscitando, muitas pessoas não acreditariam. Mesmo alguém voltando dos mortos, eles não acreditariam. Não tem como nós encontrarmos com o Senhor, querido, e continuarmos com a mesma vida. Nós precisamos agir de maneira diferente. As nossas obras, elas vão passar pelo fogo. E elas não podem ser queimadas. Elas não podem ser como a palha, como o feno. Elas precisam se sustentar. Tequel não é para nós. Tequel não é para nós, irmãos. Então faça uma projeção da sua vida a partir de hoje. Tudo aquilo que você sabe, que você anda meio para lá, para cá, sabe? O pé está mais lá do que aqui, muitas vezes. Faça uma definição da sua vida. Tome uma decisão. E siga o caminho que te leva à salvação. E siga o caminho que te leva à recompensa. Porque só há um caminho que te leva à recompensa: Jesus. Vamos orar, querido? Fique de pé, por favor.